Fermentação na história. Os produtos da fermentação foram usados desde a antiguidade, pois produtos como o vinho, cerveja, pão e queijo são consumidos desde que há a prática da agricultura. Mas não se compreendia o processo de fabricação desses produtos. Existem registros que comprovam o consumo de alimentos fermentados pelos sumérios, egípcios antigos e babilônicos. Assim, a utilização de micro-organismos em processos de fermentação que hoje são indispensáveis na indústria alimentar vem de há muito tempo. Estima-se que há 7.000 anos antes de Cristo, há uma primeira referência à fabricação da cerveja. 3.500 anos antes de Cristo, foi fabricado o vinho pelos assírios. 3.000 anos antes de Cristo, os sumérios já produziam manteiga e os egípcios já confeccionavam manteiga, leite e queijo. 1.000 anos antes de Cristo foram criadas as primeiras técnicas de produção de vinho. Também o valor medicinal de produtos fermentados é conhecido há muito tempo, mas o processo de fabricação desses produtos não era compreendido. A descoberta. O cientista francês Louis Pasteur, enquanto estudava problemas dos cervejeiros e vinicultores da França, descobriu que um tipo de levadura produzia um bom vinho, mas o segundo tipo tornava-o azedo. Esta descoberta conduziu à teoria da origem das doenças de Pasteur. Estudos realizados por Pasteur permitiram verificar que a fermentação alcoólica estava sempre associada ao crescimento de levaduras, mas que se estas fossem expostas a quantidades importantes de oxigênio, produziriam, em vez de álcool e dióxido de carbono, água e dióxido de carbono. Destas observações, Pasteur concluiu que a fermentação é um mecanismo utilizado pelos seres vivos para produzir energia na ausência de oxigênio. Já em 1897, o químico alemão Büchner demonstrou que a fermentação era apenas uma sequência de reações químicas, podendo ocorrer fora das células vivas. Foi esse estudo que revelou as enzimas e permitiu a compreensão do metabolismo celular em toda a sua globalidade. Em 1930, os bioquímicos alemães Embden e Meyerhoff descobriram a totalidade das etapas desse processo, pelo que essa sequência também é conhecida por cadeia de Embden e Meyerhoff. A química das fermentações é uma ciência nova, que ainda está em suas fases mais iniciais, e é uma base de processos industriais que convertem matérias-primas como grãos, açúcares e subprodutos industriais em muitos produtos cinéticos diferentes. Mas afinal, o que é fermentação? Fermentação é um processo químico anaeróbico com a ausência de gás e oxigênio, no qual fungos e bactérias realizam a transformação da matéria orgânica em outros produtos e energia. É a forma que esses seres encontram de produzir energia para o desempenho de suas funções biológicas. Assim sendo, podemos dizer que a fermentação é uma via de produção energética que utiliza uma matéria orgânica como a glicose. Antes da fermentação ocorrer, um processo denominado glicólise é realizado. Observe a ilustração. Glicólise. Glicólise é quando a molécula da glicose é transformada em duas moléculas de piruvato, ou seja, a quebra da glicose. Quando a molécula da glicose é quebrada, o ADP, que é uma substância com pouca energia, se transforma em ATP, que é uma substância que tem mais energia, e o NAD, que é uma substância sem elétron e sem hidrogênio, se transforma em NADH, que é uma substância que tem elétron e hidrogênio, que vieram da quebra da glicose. Um detalhe é que a glicose está presente na respiração celular, na fermentação láctea, na fermentação acética e na fermentação alcoólica. Explicando o que é fermentação e como ocorre, vamos para a fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica. Trata-se de uma fermentação realizada por alguns tipos de bactérias e alguns fungos, como a levedura Saccharomyces cerevisiae. Nessa reação, o ácido pirúvico, que contém 3 carbonos, é descarboxilado, ou seja, ele perde sua hidroxila, gerando acetaldeído por meio da ação da enzima piruvato descarboxilase. Como resultado dessa fermentação, o NADH produz a redução do acetaldeído a moléculas de etanol, produzindo ainda o dióxido de carbono.
Essa fermentação é muito comum na produção de pães, vinhos, cervejas e etanol. O fermento de pão, ou fermento biológico, também é constituído de leveduras. Durante a preparação do pão, elas realizam o processo e o gás carbônico, que é liberado pela descarboxilação, é que faz a massa aumentar de volume. Nosso grupo realizou uma visita em uma padaria de Queimadas. Neste estabelecimento comercial, conseguimos extrair algumas informações dos padeiros sobre o modo de preparo dos pães, especialmente do pão francês. Conseguimos entender que no processo de fabricação do pão, utiliza-se os seguintes ingredientes: açúcar, sal, óleo, farinha e fermento. Tais ingredientes são importantes e indispensáveis na produção do pão, destacando-se o fermento. Este é constituído de leveduras que, durante a preparação do pão, elas realizam a fermentação e liberam o gás carbônico, que faz a massa do pão crescer. Embora os padeiros tenham entendimento da técnica de fazer o pão, não compreendem processos como a descarboxilação e liberação do gás carbônico. Quando interrogado um dos padeiros sobre o quanto tempo o pão leva para crescer, ele nos disse que varia de acordo com a fermentação que é colocada, mas no máximo o pão levaria de 2 a 3 horas para a fermentação, e que o excesso de açúcar colocado na massa junto com o fermento pode interferir na fermentação, o que causaria o não crescimento do pão. Sabemos que o pão francês é diferente do pão doce e perguntamos por que essa diferença, e logo nossa dúvida foi tirada. Os ingredientes são os mesmos, porém na massa do pão francês leva mais sal, tendo o sal a função de fortalecer o glúten da farinha, deixando a massa mais elástica, assim também contribuindo para que a massa do pão fique mais forte e menos pegajosa. Já na massa do pão doce, leva mais açúcar, tendo esta a função de conferir sabor adocicado, deixar a massa do pão mais fofa e permitir a coloração do pão. Uma coisa importante aqui também aprendemos é que o fermento usado no pão não é o mesmo que é utilizado no bolo, pois para o bolo existe um fermento apropriado e também para algumas bolachas, enquanto no pão o fermento usado é o fermento biológico. A aula prática é importante para a fixação dos conhecimentos adquiridos na aula teórica. Também desenvolve a capacidade de construir ideias e atitudes, além de conhecer procedimentos.